Boa noite, irmãos. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus, mais uma vez. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Nós vamos ler o versículo 9. Verso 9 até o verso 14, diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ainda no mesmo capítulo, por favor, verso 18 até o verso 23, diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Capítulo 19, do mesmo Evangelho de Lucas, verso 1, diz assim em diante: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, ajuda-nos na compreensão da Tua palavra, a fim de que o Teu nome seja exaltado, possamos compreender, ó Deus, a função que o Senhor deu à Tua lei para a nossa salvação, sabendo que não podemos ser salvos pela obediência da lei, mas pela esperança que temos no nosso Redentor, Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, e rogamos a Tua bênção mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
sempre eu me questionava sobre esse texto em Lucas 18. Na minha adolescência, como crente, eu sempre me perguntava, eu não entendo por que esse homem que diz que não mata, não furta, não adultera, devolve o dízimo, não é, jejua, eu não entendo por que Deus rejeita esse homem. Isso me intrigava, porque não é bom um homem não adulterar, não é bom um homem não roubar, não é bom um homem não dar dízimo, não é bom fazer tal coisa. Sim, isso é muito bom. E por que o Senhor rejeita o homem que pratica essas coisas? Antes de nós respondermos essa pergunta ela está na ordem do dia, quando nós estamos tratando acerca da relação entre Evangelho e lei e Evangelho. Porque, em que sentido a lei não pode me salvar? Em que sentido a obediência, mesmo externa da lei, ela não tem poder de me redimir ou salvar a minha vida? E ao mesmo tempo, qual o papel da lei na vida de um cristão quando nós lidamos com textos como esses? Então, diante dessas questões, nós vamos olhar para esse texto da seguinte forma. Veja, a narrativa, a parábola começa com Cristo explicando as razões pelas quais Ele contará essa parábola. E veja quais as razões que Ele dá. Verso 9: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Perceba, a confiança deles estava posta neles mesmos. Eles se consideravam justos e desprezavam os outros. Ora, eles tinham uma confiança, eles confiavam no seu próprio braço. E aqui, irmãos, esse aqui é um ponto fundamental para nós. Veja, a natureza, é natural que toda religião, à parte de Cristo, ela propunha uma solução redentiva como essa, em que nós, pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, pela nossa própria obediência, conquistaremos a salvação. É da natureza da religião, a parte de Cristo, propor uma salvação como essa. Ora, foi assim desde o princípio, usando aqui, parafraseando as palavras de Cristo. Como desde o princípio? Veja que Cristo disse que Adão e Eva não deveriam comer do fruto de uma árvore, porque se eles comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e percebem que estão nus e se escondem de Deus. Perceba, o pecado, ele produz algumas manifestações intrigantes no homem. A primeira é a culpa. Veja, a culpa, ela se revela pelo fato de que há certeza de que se quebrou uma lei, a certeza de que se fez aquilo que não era para se fazer. E é intrigante que numa sociedade como a nossa, em que nos conceitos de terapia, de psicoterapia, coisas dessa ordem, as pessoas tentam anular o conceito da culpa, porque eles dizem que a culpa é quem tem destruído o homem. Então, os psiquiatras se tornaram inimigos da culpa. Ora, o Senhor Jesus também. Só que a resolução que Ele dá para a culpa é diferente que esses homens dão para a culpa. A culpa é resolvida pelos homens negando-a, ou mesmo suprimindo-a pela própria força do seu braço. Porque quando eu quebro a lei de Deus, nitidamente haverá uma culpa na minha consciência. E ele vai levar o homem a se esconder de Deus, a fugir de Deus. E esse ato, esse homem que foge de Deus, ou que se esconde de Deus, ele revela que tem consciência. Isso é uma maravilha, não é? O pecado trouxe bênção, a culpa ela é uma bênção e é uma maldição. Ela é uma maldição porque ela destrói um homem. E ela é uma bênção porque só o homem tem culpa. Deus privou os animais e os demônios de culpa. Os demônios, eles são inimigos de Deus e não têm nenhum pingo de remorso. Os animais, eles praticam o que praticam diante dos homens e não têm vergonha.
Só os homens têm culpa. E isso é um privilégio dado por Deus aos homens. A consciência é despertada pelo pecado. A consciência então é manifestada. Eu fiz algo que não agrada a Deus. Só que naturalmente o homem procurará um meio para se justificar. E o meio para se justificar é cobrir-se com aquilo que ele faz com as próprias mãos. Adão e Eva pegam folhas de figueira e fazem cintas para si e cobrem sua vergonha. Eles imediatamente resolvem o problema da culpa com a sua própria força. Interessante que Lucas diz, Jesus propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, que faziam com as suas próprias mãos a sua redenção. Pela sua própria força, eles adquiriam a redenção. A culpa, ela produz no homem o desejo e a certeza de que ele precisa se livrar dela. Como ele vai se livrar da culpa? Esse é um outro problema. No momento exato, o homem tenta se livrar da culpa, construindo a sua própria salvação. Mas em segundo lugar, se justificando. E a justificativa do homem é: a mulher que tu me deste. A mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Há uma necessidade de nós buscarmos uma justificativa, sermos justificados do nosso pecado. E a maneira natural de fazermos é botarmos a culpa nos outros. E aí você olha para a sociedade e vê uma sociedade que é vítima. Ela é vítima, a sociedade é vitimizada pelo princípio da culpa segundo a perspectiva de tais homens. Ora, veja só, quando você vai tratar, não é, de um problema com alguém na igreja, é porque meu pai fez isso comigo desde a minha infância e tal, me bateu, por isso que eu sou assim. Eu sou vítima. Ora, eu não estou negando que o seu pai ou alguém que tenha feito mal a você não tenha produzido marcas em você que até explicam seus atos hoje. Eu não estou discutindo isso. Mas veja como é que Deus trata Israel. Perceba bem como ele trata Israel. Ele diz assim: vocês foram escravos no Egito, e vocês vão entrar na terra prometida agora, e lá vocês terão servos também. Lembre-se disso. Não tratem os escravos como vocês foram tratados no Egito. Deus está dizendo: o que vocês vão reproduzir na sociedade é a maneira como eu trato vocês, não a maneira como vocês foram tratados pelos outros. A minha culpa, veja, a maneira como eu lido com a minha vida a partir de agora diz respeito à minha relação com Deus, não necessariamente o que aconteceu lá para trás, porque eu sou pecador e sou digno de passar por todo o sofrimento. Mas Deus diz: aquele que furtava, não furte mais; aquele que mentia, não minta mais. Isto é, você tem uma prática disso, abandone hoje. A lógica do Senhor é: você não precisa jogar a culpa para trás, para ninguém. Você precisa lidar: eu pequei contra o Senhor. Veja a linguagem de Davi, quando confrontado pelo profeta, depois do seu grande pecado. Ele conta aquela história de um homem muito rico que tinha gados e um homem pobre que só tinha um. Chega alguém, uma visita, ele vai e mata o gado do único gado daquele homem pobre. E Davi olha para o profeta e diz: esse homem precisa morrer. O profeta diz: esse homem é você. Davi, esse homem é você. Davi diz: eu pequei. O profeta diz: o Senhor já te perdoou, não morrerás. A imediata relação, veja, não foi porque ela estava tomando banho fora de hora, não é porque ela estava se insinuando para mim, foi por isso que eu caí. Não, eu pequei. A tentativa natural do homem é se justificar. Essa é a religião natural, é assim que flui a religião natural.
Os homens feridos pelo pecado, a sua consciência ferida, eles tentam com seus próprios braços salvar a sua própria alma e tentam se justificar diante de Deus, dizendo: a culpa é dele, a culpa é de fulano, a culpa não é minha. Nesse momento, esse homem que Cristo está tratando aqui no texto, ele revela exatamente a figura dessa religião natural. Confia em si mesmo, depende do seu próprio braço e rejeita os outros. Porque quem é salvo pelo seu próprio braço tem uma marca: a soberba. Quem é perdoado tem uma marca: a humildade. O Senhor diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A linguagem bíblica é: você se humilha diante de Deus. A linguagem da religião natural, o homem com seu próprio braço busca a sua salvação. E ele então se ensoberbece diante de Deus e diante dos homens. E ele sobe até ao templo para orar. Que coisa impressionante. Ele vai orar ao Deus Todo-Poderoso. Ele se dirige ao Deus Todo-Poderoso, diz o texto sagrado. E sobe junto com ele um publicano, que era por natureza um ladrão, não é? Alguém que cobrava impostos. E provavelmente e certamente era um homem que praticou muitos males, e que tinha sua consciência ferida, e que tinha culpa, e que se escondia, e que tinha medo. Isso é revelado tão claramente pela expressão que diz: ele não conseguia olhar para cima, ele tinha vergonha de Deus, de tanta culpa no seu coração. O texto então diz: esse homem, o fariseu, sobe junto com o publicano para orar. E lá em cima, diante de Deus, eles começam a orar. E escute as palavras do fariseu. Eles sobem ao templo para orar, com um fariseu e outro publicano, diz o texto, no verso 10. O verso 11 descreve a oração do fariseu. Ele estava em pé, orava, isso é impressionante, de si para si mesmo. Essa é uma linguagem intrigante, não é? Ele orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Ele parece que cumpre muito bem a lei. E ele descreve muita coisa que a lei ordena que ele faça. Mas qual o problema desse homem? Qual o problema dessa história aqui? O problema não é a obediência da lei, ou amar a lei de Deus. Esse não é o ponto em questão. O problema aqui é: qual é o fundamento da minha salvação? O que é que assegura a minha salvação? Para o fariseu, a certeza que ele tinha era: eu não quebro a tua lei nesse e nesse ponto. E nem sou como este aqui, comparando com o próximo. Quantos dizem isso, né? Ora, se eu tudo bem, eu não creio em Cristo, mas eu sou homem, eu sou pecador, mas eu não sou dos piores. Tem piores também na sociedade, tem gente que faz coisa pior na sociedade. Então, se esse é o problema de exclusão, eu estou dentre os salvos. O problema é que aquele homem
entendia que a obediência à lei era o fundamento da sua redenção. E ele acreditava que ele cumpria a lei, porque não entendia que a lei é espiritual. Ela não é simplesmente externa. Não é o fato de você não envolver o seu corpo com o corpo de uma prostituta. Não é o fato de você não pegar aquilo que não é seu realmente. Não é o fato de você puxar uma arma e tirar a vida de alguém. Não é esse aspecto externo simplesmente. A lei é espiritual. Ela trata das coisas íntimas do meu coração, das motivações do meu coração. E o próprio Jesus, o próprio Senhor já disse: ora, aquele que olhar com olhar impuro, aquele que odeia seu irmão é assassino. E esse homem apenas externamente, ele tenta estabelecer um princípio para a sua salvação. Eu cumpro a lei de Deus. Externamente. Externamente eu cumpro a lei de Deus. O fariseu encerra a sua oração declarando aquilo que ele tem feito para Deus. O publicano, ele não diz, a única coisa que ele diz que ele fez para Deus é: eu tenho pecado, eu sou pecador. Por favor, no versículo 12, versículo 13 diz: o publicano estando em pé, longe, veja que coisa interessante, veja a descrição de Lucas, não é? Envolvendo exatamente esse caráter da consciência do pecado. Ele estava em pé e longe, ele não se aproximou, ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Que coisa extraordinária isso. Ele não ousava levantar os olhos ao céu, e dizia, batendo no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A doutrina da propiciação, irmãos, aqui encontra o seu foco, o seu ponto, porque a propiciação, ela está associada à doutrina da expiação. Só que propiciar, ela significa apaziguar, mais do que simplesmente perdoar pecados. E expiar significa perdoar pecados. Então, ser propício a mim, em outras palavras, não apenas apaga o meu pecado, mas faz a paz com Deus, porque eu sou inimigo de Deus. Eu tenho quebrado a sua lei. E ele olha, sem conseguir olhar, não é? Há um contraste extraordinário com a oração de Cristo lá, relatada antes da sua morte lá em João 17. Veja como o texto começa. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Eu vou voltar a esse texto para fazermos algumas anotações sobre ele. João 17 diz assim: tendo Jesus falado, verso 1, estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Nós vamos ver por que ele faz isso. E por que esse homem não pode fazer isso. Por que Cristo eleva os seus olhos para o céu? E por que esse homem não consegue levantar os olhos ao céu? Aqui nesse momento da narrativa bíblica, fica nítido a informação de que o pecado é que separa esse homem de Deus. Ele não tem justiça própria para oferecer, ele não tem obediência pessoal, mas ele simplesmente está diante de uma demanda. Ele foi ferido pela sua consciência. O pecado se manifestou e a lei de Deus aguça o pecado na mente do homem, e a consciência dele então diz assim: eu preciso de salvação. Ele se aproxima de Deus e pede: sê propício a mim, Senhor,
porque eu sou pecador. Eu quero a tua lei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Agora você vai entender que a narrativa termina no verso 14 dizendo: ora, o publicano desceu justificado, o fariseu não desceu justificado. Por quê? Porque aquele fariseu confiava em si mesmo para a sua salvação, na sua obediência, e o fariseu e o publicano confiava no Senhor, não em si mesmo, não em si mesmo. Não há como alguém alcançar a salvação por sua própria obediência à lei de Deus, porque todos estão perdidos e são incapazes de cumprir a lei de Deus como Ele ordena na sua palavra, porque a lei é espiritual, não apenas externa, mas ela envolve o nosso mais íntimo pensamento. Ninguém se atreveria a dizer: eu nunca quebrei a lei de Deus. Eu nunca quebrei a lei de Deus. O que salva o homem é a confiança que ele tem na pessoa do Redentor. Por quê? Porque esse Redentor ele tem poder para me salvar. Por que ele tem poder para me salvar? Deixa eu voltar com vocês lá para João capítulo 17, voltando comigo, por favor. Deixa eu explicar por que ele tem poder para me salvar. Nós estamos falando de oração, a oração ali, daquele homem, dos dois homens, um reclamando por misericórdia, o outro, ele se apresenta com a sua justiça própria. Um é rejeitado, o outro é aceito. Um se apresenta com justiça própria, o outro se apresenta clamando por misericórdia. Um é aceito, o outro é rejeitado. João capítulo 17, por favor, diz assim o texto sagrado. Veja que no verso 1, nesse verso tem um mundo de informação, mas diz assim: olha, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Veja que aqui, que Jesus Cristo está olhando para o céu, o céu é de onde ele veio, para onde ele vai. O céu é o lugar que ele habita e vai habitar por toda a eternidade. O céu é onde ele está sentado à direita do Deus Pai. O céu, nessa linguagem, é o santuário de Deus, onde ele adentrou, levando nas mãos todos os seus inimigos destruídos e lançando diante do Pai. E quando ele chega diante do Pai, diz o salmista, os portais eternos dizem: entrai, ó Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória, e ele adentra os portões celestiais. Quem vem aí? Está vindo o Rei da Glória. E ele entra com seus inimigos todos destruídos e lança diante do seu Pai, dizendo: está pronto, está terminado toda a obra. E veja, 17, a oração dele é essa. No verso 1 ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora veja o verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Sabe qual é a base da oração de Cristo? Seu mérito. Ele diz assim: Pai, eu fiz tudo que o Senhor me deu para fazer. Eu cumpri toda a tua lei.
Jesus não pede com base na misericórdia. Ele pede com base na sua obediência meritória. Você sabe por quê que ele orou por Pedro e não orou por Judas? Porque ele só ora por aqueles por quem ele morreu. Porque se o Pai rejeita a sua oração, também teria rejeitado o seu sangue e a sua obediência. Pedro, Satanás quer te peneirar a alma, mas eu já roguei por você. Eu já intercedi por você. E a razão pela qual Pedro não foi destruído como foi Judas, porque ele morreu por Pedro. E ele chega diante do Pai dizendo: Pai, eu fiz tudo o que era para ser feito. Essa oração nós não podemos fazer diante de Deus. O fariseu chegou diante de Deus dizendo: Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou eu fazer. Eu não roubo, eu não sou ladrão, eu não sou um adúltero, eu dou dízimo, eu faço tudo o que tenho para fazer. Você nunca pode chegar diante de Deus com base nos seus méritos, porque não serás aceito diante de Deus, porque você é um pecador. Jesus nunca cometeu pecado algum. Nunca. E ele se chega diante do Pai dizendo: está aqui a minha obra. Eu fiz o que era para ser feito. Por isso ele ouve a nossa oração. E a oração do seu Filho, porque nós pedimos no nome dele aquilo que ele nos prometeu. Agora veja, irmãos, que tragédia e absurdo é um homem clamar a qualquer santo, ou a padre, ou a homem nessa terra, rejeitar a intercessão de Cristo. Que loucura para o homem. Imagina que loucura para o ser humano dizer: quem vai me representar diante de Deus é alguém como eu, que pecou. Não. Quem me representa diante de Deus é aquele que nunca cometeu pecado. Jesus então: Pai, eu fiz tudo o que era para ser feito. Você imagina, irmãos, nos nossos dias, nas nossas lutas, quando pecamos contra o Senhor e fraquejamos na nossa vida, e sem dúvida seríamos dignos de condenação do inferno, e Deus a ponto de nos consumir, de repente chega diante dele o seu filho e tem um argumento poderosíssimo. Ele não diz assim: misericórdia. Ele chega para o Pai e diz: essas marcas que eu tenho nas minhas mãos foram feitas por Ele. Eu morri por Ele. Ele não pode se perder. Só se perderá o filho da perdição, mas os que são meus e que tu me deste nunca se perderão. É a oração poderosa de quem tem mérito diante de Deus. Eu não estou falando de conflito de vontades, não. Porque o Pai amou enviar o seu Filho, e o Filho amou vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados. É para descrever exatamente aquilo que acontece lá no livro de Êxodo, quando Deus está a ponto de matar Israel todo. Então Moisés se interfere e faz um apelo e argumenta com Deus, e Deus então desiste de matá-lo. Veja, se Deus ouviu as bases do argumento de Moisés,
você imagina os argumentos de Cristo, que são os seus próprios méritos. Com que base você chega diante de Deus? A sua própria obediência? Você é louco. Você é louco quando faz isso. Você precisa se chegar a Deus com base na obediência de Cristo, não com a sua obediência. Mas acompanhe comigo ainda a sequência do texto, por favor. Voltando para Lucas, capítulo 18 ainda, nós temos duas narrativas que se seguem a essa. Uma do jovem rico e a outra de Zaqueu. O jovem rico representa a figura daquele fariseu que é descrito lá no capítulo, e o Zaqueu é o publicano, que é descrito também nessa parábola. E veja o que acontece nas duas parábolas, na sequência delas. Veja o que o jovem rico faz. Certo homem de posição perguntou-lhe: "Ô mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" Veja como é interessante, irmãos. O que faço para herdar a vida eterna? E Jesus, então, antes de responder, pergunta a ele: "Veja bem, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus." Interessante. Muita gente diz assim: está vendo aqui, Jesus está dizendo que ele não é Deus, exatamente o oposto. Está dizendo: olha, se só Deus é bom e você me chama de bom, logo, eu sou doido, eu sou Deus. Exatamente, Cristo está dizendo aqui: olha, só há um bom, não é verdade? Quem é bom? Deus, e você me chamou de Deus. Então, aí ele, na sequência, ele diz no verso 20: ora, que intrigante. Você vai para receber a vida eterna, você precisa fazer o quê? Jesus pergunta: sabes os mandamentos? Jesus poderia ter dito assim: creia no meu nome. Jesus vai dizer assim: você conhece os mandamentos? Porque antes da queda, irmãos, Deus deu lei a Adão e Eva no paraíso, e eles poderiam guardar a lei porque não eram pecadores. Eles foram criados com a condição de obedecer a lei, como diz a nossa confissão de fé no capítulo 19, parágrafo 1 e 2 e 3 especificamente. Eles tinham capacidade para obedecer a lei de Deus. E se obedecessem segundo a obediência da lei, eles teriam a vida eterna. Mas eles não adquiriram, porque eles pecaram contra Deus. Aí vem a pergunta: e a lei agora morreu depois da queda? Não, Deus disse: a lei permanece. E agora é resumida nos 10 mandamentos, no Êxodo 20 e Deuteronômio 5, entregue no Monte Sinai. Os 10 mandamentos ordena que nós devemos obedecer a sua lei. Esse é o princípio da lei de Deus. Ela continua isso. Veja, tantas vezes você é informado no Antigo Testamento: faça isso e viva. Obedeça a lei de Deus e viva. Isto é, você não pode viver se não for pela obediência da lei. Mas ao mesmo tempo nós somos informados que nós não podemos mais obedecer a lei. Significa dizer que a exigência dada no Éden permanece para nós hoje, com um problema sério. Lá no Éden, Adão poderia, junto com Eva, obedecer. Depois da queda, ninguém pode obedecer. Mas Deus não mudou a sua exigência. Ela é a mesma. Ele requer perfeita obediência da lei. Daí a razão pela qual ele envia um mediador, e imediatamente ele diz: nascerá da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Perceba, a promessa da redenção, alguém que vem para redimir o seu povo, porque o seu povo não poderá mais, por sua capacidade, nem mesmo pela graça de Deus, obedecer a lei perfeitamente nos nossos dias. Nem que o homem seja cheio de toda a graça de Deus nessa terra, ele nunca será perfeito nessa terra. Daí o jovem pergunta: o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus fala: você conhece os mandamentos? Aí ele responde: o mandamento é: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
observado desde a minha juventude. Exatamente como faz ele. Eu guardo tudo. Jesus não quis nem entrar no mérito, dizendo: o que se passa no teu coração? Jesus, ouvindo o que ele disse, fez uma pergunta, foi direto ao ponto. Uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Você quer ser salvo? Então seja perfeito. Seja perfeito. Naquele momento, o Senhor está dizendo àquele jovem: falta uma coisa para você obedecer. Alguns vão dizer que ele está citando o 10º mandamento. Pode ser, não é? Não cobiçarás, né? Pode ser. Eu prefiro entender, nesse caso, que Jesus na realidade está citando a primeira tábua da lei. Não terás outros deuses diante de mim. Veja bem, porque veja que ele só cita a segunda tábua da lei. Ele não cita nada da primeira tábua. Quando ele volta e diz assim: então faz o seguinte, não terás outros deuses diante de mim? Você tem um Deus que é sua riqueza, largue esse Deus e me segue. Ele não podia, ele era rico demais. Você não pode me seguir. Você está enfermo. Você não pode me obedecer perfeitamente. E aí, daí a razão pela qual o publicano diz: sê propício a mim, ó Deus, porque eu sou pecador, tem piedade de mim. Veja aqui na sequência, por favor, do jovem rico, né? Verso 24. Jesus vendo assim triste, disse: como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Veja que coisa. Veja, aí a pergunta ela é crucial. Se é assim, se é para ser assim, desse jeito que o Senhor está falando, quem pode ser salvo? Em outras palavras, ninguém pode ser salvo. Eles pegaram a doutrina: vocês não serão salvos, porque a exigência da lei diz que vocês têm que ser perfeitos. Vocês aqui não são perfeitos. Quem pode ser salvo? A resposta de Cristo: o impossível dos homens são possíveis para Deus. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Aí Deus vai mostrar o que é possível. Capítulo 19 do livro de Lucas, melhor dizendo. Zaqueu, o publicano. Quem é Zaqueu? Era um homem rico e um publicano. Ele tinha 2 agravantes. Ele não era só publicano, ele era rico. O texto se encarrega de informar, certo? Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Veja, ele não pegou só uma impossibilidade, pegou 2. Ele era ladrão e ele é rico. É possível alguém assim ser salvo? Agora nós vamos entender o terceiro uso da lei. Vamos lá. O primeiro uso da lei é mostrar que o homem, ele é pecador, indigno e que Deus é justo. E eu clamo por sua misericórdia, como o publicano faz agora. Nós vamos ver esse princípio, mas o terceiro uso da lei, que significa santificação. Ela é como esporão na barriga de um cavalo, fazendo com que ele não pare na sua jornada. A lei, ela é colocada no coração do crente exatamente para servir de esporão. Quando ele está querendo parar da caminhada, o Senhor dá um esporão nele e ele vai para frente, ele não para, porque ele persegue a perfeição. Ele não pode. O que Deus exige de mim, o que eu tenho que fazer, o modo como eu tenho que viver, está de acordo com a sua lei. Eu não posso parar onde eu estou. Aqui agora, perceba,
Aqui agora no texto, o Senhor diz assim a ele: esse homem rico, que vai atrás do Senhor, sobe em uma árvore, não é? Porque era baixo, e o Senhor o chama pelo nome. Eu me impressiono isso, eu me emociono com isso. Não porque o Senhor sabe o nome de todo mundo, esse é o problema. É porque o Senhor conhece o nome das suas ovelhas. E eu penso que Ele conhece as suas ovelhas de tal maneira que Ele as protege, até mesmo antes delas conhecerem o Salvador. Zaqueu desce depressa. E Zaqueu desce depressa. Chegando disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu vou para a tua casa hoje. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. O que leva um homem em busca do Senhor? O que leva um homem como aquele publicano lá na oração, ir ao templo orar? A sua consciência ferida. A sua consciência ferida. Eu tenho roubado, eu tenho destruído vidas, eu tenho andado contrário aos ensinamentos do Senhor, e a lei de Deus ferindo a sua consciência. Então ele busca socorro no Senhor. E ele chega diante do Senhor, e o Senhor entra na casa dele. E é impressionante. Zaqueu se levantou no verso 8 e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Por que Cristo disse que hoje houve salvação nessa casa? Foi porque ele obedeceu? Porque a fé, o arrependimento, a verdadeira fé, conhecer o Redentor que nunca quebrou a lei de Deus, a confiança nele, produz uma mudança real na vida do crente. Sabe o que é? O desejo de fazer o que Deus ordena. Agora a lei entra no eixo. Ela não é a base da minha salvação, mas ela revela o coração de um salvo. O meu prazer está na lei do Senhor, e fazer aquilo que Ele manda eu fazer, não para que eu adquira a salvação, porque a minha salvação depende da obediência do meu Senhor, da obra do meu Senhor, do mérito do meu Senhor. Mas eu que fui salvo nele, amo a sua lei. E imediatamente o convertido diz: eu quero fazer o que manda a tua lei. Se eu roubei, vou restituir. E eu vou dar aos pobres a metade daquilo, da minha riqueza. Imagina que a riqueza daquele homem foi constituída por muito roubo. Eu devolvo. Ora, aquele homem, lá no início do capítulo 18, Jesus disse: vende tudo que tens. Aqui não se ouve essa verdade, mas essa verdade se ouviu aqui. Ele era um judeu, ele era filho de Abraão, e ele conhecia a lei de Deus, e ele sabia o que ele estava fazendo de errado, e ele sabia como tinha de agir. Mas somente pelo Espírito de Deus nós teremos força para fazer o que Deus ordena. Lembre-se das palavras, irmão. Veja, essa é a graça de Deus. Nós vamos obedecer à lei de Deus, mas não é porque nós somos fortes, não, porque o Espírito de Deus que habita em nós na redenção nos conduz à obediência, não à perfeição, mas à obediência da sua lei. Lembre-se das palavras do profeta Ezequiel no capítulo 36,
quando está trazendo Israel de volta do cativeiro babilônico para a terra prometida, ele diz assim: eu tirarei o seu coração de carne, desculpe, o seu coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Eu colocarei em vós o meu espírito, diz o texto, e farei com que obedeçam os meus estatutos e as minhas leis. Eu colocarei em vós o meu espírito e farei com que vocês amem a minha lei. Agora a lei de Deus encontra lugar na igreja. Nós não vamos chegar diante de Deus com base no nosso mérito, porque seremos rejeitados por Ele. Nós chegaremos diante dele nos méritos de Cristo Jesus. Os que estão em Cristo amam a lei de Deus, desejam fazer e buscam fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Porque o Espírito de Deus em nós nos dará força para fazer aquilo que Deus ordena. E nós nunca diremos: eu sou salvo porque eu cumpro a lei de Deus. Eu sou salvo pela graça e pela obra de Jesus Cristo. Nesse sentido, a lei tem demandas e o Evangelho também tem demandas. O Evangelho diz: obedeça, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Arrependa-se do seu pecado. Essas são as demandas do Evangelho. Como falamos ontem à noite. E Deus receberá aqueles que estão em Cristo. Receberá até mesmo as boas obras deles. Por causa de Cristo. Mesmo elas estando envoltas em fraqueza, por causa da nossa situação como homem, mas seremos recebidos por Deus, porque elas estão em Cristo Jesus. Essa verdade marca um princípio fundamental para nós, na relação entre lei e Evangelho. A lei de Deus vai ferir minha consciência. A lei de Deus vai dizer que eu pequei. Mas a sua lei vai dizer que eu preciso de salvação. E ela, a sua palavra, vai dizer que Cristo é a minha salvação. A religião natural vai dizer: você precisa ser perfeito, você precisa se justificar, tenta administrar, faz coisas boas, mesmo que você faça coisas ruins. Se no final as coisas boas foram mais que as coisas ruins, você está bem. A religião natural vai lhe dar essa saída, que na realidade é um calabouço e uma grande escravidão que você nunca será liberto. O Evangelho diz: só há um que cumpriu toda a lei de Deus, e é com base no seu mérito que nós somos salvos. E o que é que eu faço então? Romanos capítulo 4, vou encerrar dizendo isso para os irmãos, por favor. Romanos capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. Diz assim, Romanos 4, verso 1 em diante: que poderíamos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus e se lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é
considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Veja, aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Você não começa nenhum emprego novo recebendo salário no primeiro dia de trabalho. Só sou uma empresa da família, né? Normalmente uma empresa em que você trabalha não acontece isso. Você pode receber na primeira quinzena. Quando você for receber esse salário, ele não é favor, é dívida. O seu patrão lhe deve esse salário. O Senhor está dizendo, nós não somos salvos dessa forma. Não existe dívida da parte de Deus para conosco. Veja, o que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Se a salvação vem depois da minha perfeita obediência como homem, então eu olho para trás e digo, Senhor, o Senhor me deve a salvação. É injusto isso. E aí vão fazer os piquetes, greve no céu, coisa dessa natureza. O Senhor quebrou o contrato conosco. Que coisa terrível. Mas o texto diz, mas aquele que não trabalha, isto é, aquele que não pode cumprir toda a lei, mas crê naquele que justifica o ímpio, crê naquele que cumpriu toda a lei, crê naquele que obedeceu toda a lei, eu creio nele, aí você tem a salvação, aí é pela graça. E aí duas coisas vão fugir do nosso meio: arrogância e presunção. Porque Paulo vai declarar isso abertamente, quando diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Deus abomina o soberbo, mas Ele mostra favor aos humildes. E quem são os humildes, irmãos? Por que a primeira bem-aventurança é essa? Bem-aventurados os humildes de espírito. Por que essa? Porque essa é a porta de entrada. São aqueles que são pobres, não como os que tentam interpretar socialmente o texto dizendo que o Senhor ama os pobres no sentido físico, literal. O Senhor ama todo pecador que é salvo, que é redimido, que é dele. Não todo homem, porque Ele ama quem Ele vai salvar. Agora preste atenção nisso. Quando nós pensamos assim, olhando para um texto como esse, dizendo o Senhor ama o seu povo, o Senhor vai redimir o seu povo. Com que base Ele vai redimir o seu povo? Com base na sua obediência e porque Ele morreu pelo seu povo. Aqueles que por quem Ele morreu, esses crerão no seu nome. Esses vão depender, vão colocar sua vida nas mãos dEle. Esses vão descansar nele, vão confiar nele. Como Paulo vai esclarecer abertamente, não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos chegar diante de Deus dizendo isso. Mas lá na bem-aventurança afirma: os pobres são aqueles que não têm condições, mas têm necessidades, como Isaías diz: todos vós que não tendes não tem dinheiro, mas tendes fome e sede. Veja, você tem necessidade, mas não tem como comprar. Venha, coma e beba, sem dinheiro e sem preço. Eu preciso de salvação, mas eu não posso adquirir. Eu preciso de redenção, mas eu não posso comprar. Aí o Senhor diz: venha, coma e beba,
sem preço. Porque Cristo preparou a mesa para vocês. Se alimentem da mesa do Senhor. Ele fartará a sua alma e você confiará nele por toda a eternidade. E hoje, como igreja, nós poderemos viver assim. Nós não estaremos no céu hoje e amanhã no inferno. Nós estaremos com o Senhor na nossa caminhada, sabendo que a nossa salvação depende da obra e da misericórdia do Senhor. Mas Ele colocou em nós o seu Espírito habita em nós. E uma das marcas do crente é amar a lei de Deus. É ter prazer na lei do Senhor. É isso a igreja precisa resgatar. O terceiro uso da lei. Próprio uso da lei. Como diz os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E começa a lei. Mas antes de entregar a lei, ele diz: eu sou o Senhor que graciosamente te libertei. Agora usa a lei para viver de acordo com os meus parâmetros nesse mundo caído, para ser transformado cada dia a minha imagem. Mas a salvação não foi dada pela tua obediência, porque antes dele dar a lei, ele redimiu o povo do cativeiro. E antes de podermos pensar em amar a lei de Deus, o Senhor nos enviou o seu Filho e morreu em nosso lugar e abriu os nossos olhos para que a nossa culpa e o nosso pecado fossem perdoados nele e pelos méritos dele nós pudéssemos viver e amar a sua lei dia e noite. A grande dificuldade da nossa geração, irmãos, é que nós aprendemos a falar de um evangelho que diz apenas dos indicativos e não dos imperativos. Só diz dos grandes benefícios do evangelho, mas não fala dos imperativos do evangelho. E o Senhor ordena que o seu povo creia e se arrependa. E o Senhor ordena que o seu povo ame a sua lei. E o seu povo ordena, e Deus ordena que o seu povo obedeça os seus preceitos. E aí seremos santificados e transformados à imagem de Deus, segundo a imagem de Cristo, como ordena o seu Evangelho. Fora disso, o que a lei servirá para nós será apenas para nos condenar. A parte de Cristo, a lei nos condenará. Em Cristo, a lei nos transformará e nos fará cada vez mais parecidos com o Senhor, porque saberemos o que temos de fazer e o que temos de fazer a cada dia. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Vamos orar. Senhor bendito, nós te damos graças por tua palavra e rogamos a tua misericórdia sobre nós. Ensina-nos, ó Deus, a amar a tua santa lei e termos prazer em fazer o que agrada ao Senhor, cumprindo os teus preceitos, ó Deus, e vivendo de acordo com eles todos os dias da nossa vida, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando de alguma forma negligenciamos os preceitos do Senhor e não andamos de conformidade com Ele, quebrando a tua lei, ó Deus, ou ainda quando de alguma forma, Senhor Deus, temos confiado que a nossa salvação ou a nossa esperança repousa na obediência que temos à tua lei. Essa é uma grande tragédia para o homem, porque certamente o homem nunca será salvo por sua própria obediência à tua lei. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, que não só nos redimiu de todo o pecado, nos perdoou de toda iniquidade, como cumpriu a lei perfeita do Senhor, como também derramou seu Espírito
para que amássemos a tua lei e obedecêssemos nos dias da nossa caminhada nessa terra. É o que pedimos ao Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, para vivermos de conformidade com os teus preceitos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.